eu quero falar um pouquinho sobre entendendo as demandas dos nossos dias. Amém? Entendendo, por exemplo, o que eu tenho que fazer nesses dias. Nós precisamos entender as demandas desses dias, entendendo o que Ele está fazendo nesses dias, entendendo que são dias de cumprimento, não só de promessas, entendendo o papel da paternidade profética que dá destino para as pessoas nesses dias, entendendo que nesses dias, no tempo do caos, filhos perseverantes, eles nascem em ventre de caos, eles nascem em ventre de conflitos, entendendo que nesta geração nós precisamos ser crentes inconformados. Não dá para ser um crente conformado, vivendo uma vida absoluta, uma vida de domingo a domingo, entendendo que eu tenho que dar tudo. Não dá para dar coisas paulatinamente ao Senhor, eu tenho que entregar a minha vida, entendendo que são dias de transições, entendendo que Ele está tirando pessoas de lugares que não correspondem. Então você vai ver uma transição muito grande nesses dias, muito grande. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. Amém, irmãos? Diz assim: e este é o testemunho de João. João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Disse: não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram: por que batizas? Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. Jesus vinha para onde? Para ele. João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, pois foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar, ou seja, permanecer sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e nele repousar, ou nele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Até aqui no 37. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses dias, Senhor, obrigado pela tua glória, obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que são dias de cumprimentos, não só de promessas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor nos guarde. Irmãos, nós estamos num ambiente profético, e eu sei que aqui tem profetas, tem homens de visões, mulheres de visões, tem pessoas que recebem profecias do Senhor, mas por favor, não me interrompa enquanto eu estiver pregando, amém? Se você tem uma profecia, se você tem uma revelação, procure os nossos pastores aqui, porque eu não quero anular o que você carrega,
mas eu não posso parar o que eu estou fazendo. Se você tem uma profecia para entregar para alguém aqui, chame um dos nossos pastores, conversem com eles, eles vão escrever e vão passar para mim. Porque no último café eu tive que parar uma pessoa aqui, e depois fui muito atacado por causa disso. Eu estou pregando sobre ordem no culto, e a pessoa levanta no meio da reunião para me atrapalhar. Irmão, quando uma pessoa está com a palavra, ela está com a palavra. Deus é um Deus de ordem. Amém? Eu não estou anulando o que os irmãos carregam. Eu sou um homem livre e aberto para receber de todo mundo. As crianças profetizam na minha vida. Só que eu sou carudo. Se a pessoa começa a falar, eu paro ela e digo: olha, o que você está falando não faz sentido. Então, porque Deus manda eu julgar a profecia, não o profeta. O profeta eu amo. Pode ser ele um desviado, pode ser ele um endemoniado, eu o amo. Agora, eu não sou obrigado a ouvir tudo. Quando alguém vem profetizar para mim: pastor, Deus tem uma palavra para você, eu digo: irmãos, isso não faz sentido. Talvez porque a profecia não é para dar destino. A profecia é para quê? Ela serve para quê? Exortar, o que mais? Exortar, edificar e consolar. Não é para dar destino. O que me dá destino é a palavra de Deus. Então toda profecia tem que estar de acordo com aquilo que a gente está recebendo. Eu não estou anulando ninguém. Todo mundo aqui tem dom, todo mundo aqui tem graça de Deus. Agora, pelos frutos, por que não é pelos dons? Porque o dom é Deus que te dá. Você não é conhecido pelo que Deus te dá, você é conhecido pelo que você dá para Ele. Então, pelos frutos conheceis a árvore. A árvore boa produz bom fruto. Então não adianta, irmãos, ter uma vida dissoluta e depois querer profetizar para mim. Porque Deus só usa mula se não tem profeta. Então vamos colocar ordem na casa. Amém? Amém? Não, porque tem gente que está na igreja dele não pode fazer bagunça, daí quer fazer bagunça aqui no trabalho, e pensa que a gente não ora. Tem gente que pensa que pastor não ora, que não passa luta. Eu queria que você vivesse na minha vida assim 10 minutos para ver se você suporta. Então não venha profetizar para mim besteira, porque Deus te falou. Se Deus te falou, então eu também tenho o Espírito de Deus. Vamos, pastor, não recebe? Receba, irmão. Recebo das crianças. Hoje um irmão foi ali atrás: pastor, tem uma palavra para o senhor. Fala. Eu falo, estou olhando nos olhos. Pode falar, querido. Eu disse: é de Deus. Faz sentido o que você está falando. E não é coisinha boa não, porque se o cara me exortar, eu também digo: é de Deus. Você está certo, eu errei mesmo. Nós precisamos ser claros. Chega de misticismo na obra de Deus. Vamos pular, dançar, cantar. Eu sou pentecostal, eu sou fogaréu. Charaba canta aqui é forte. Agora nós temos que ter ordem na casa de Deus. Eu sou chapado. Verdade, eu sou peteca. Mas nós precisamos andar no Senhor. Então, se eu estou pregando, não vem aqui no corredor aceso que eu te digo: cala a boca. Eu mando cala a boca. Mas foi Deus que mandou. Depois Deus me pega então. Uma vez vem uma pessoa aqui toda semana. Eu sei que Deus que enviou para me provar meu coração. Toda semana ele parava ali e dizia assim, ó, fazia assim, ó. Deus me diz que você tem que pregar a verdade. Eu disse: tá bom, irmão. Deus me diz que essa igreja é de porta aberta. Não, claro, tem que ter porta aberta para as pessoas entrar. Como é que vai entrar de porta fechada? Se tiver porta fechada, tem que entrar pela janela. E quem entra pela janela não é Deus. Vinha toda semana. Um dia eu não aguentei, irmão. Um dia eu peguei na mão dele e disse: irmão, vamos orar. Se você está certo, Deus vai me matar. Agora, se eu estou certo, Deus vai matar você. Ele tirou a mão na hora. Então Deus vai ter que matar um de nós dois, porque o que você fala para mim eu não recebo, e o que eu falo você não recebe. Então tem algum de nós dois aqui equivocado. Isso não tem nada a ver com amor. Não amo o profeta. Não, eu amo o profeta. Não amo é besteira, porcaria que vem tentar enfiar na cabeça da gente. Amém? Eu amo sim, irmão. Agora eu não estou aqui, eu não baixei uma mensagem na internet ontem para vir pregar aqui. Eu não entrei no Wikipedia, peguei uma mensagem para vir pregar.
Eu sou ensinável, eu estou aqui para aprender. Sabe qual é o problema de muitos profetas? É que eles não são pastoreáveis. Ninguém cuida do coração deles. Eles acham que pode falar o que quiser. Profeta tem que ser pastoreado, porque profeta é meio... Verdade, eu sei, eu lido com profecia, eu sou um profeta. De vez em quando a gente entra em transe, porque o profeta vê muita coisa. Aí ele vê muita coisa, ele acha que tem que aplicar tudo. Não, irmãos, a profecia tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. Interpretou errado, aplica errado. Todos nós precisamos de alguém para falar no meu coração. O meu negócio é com Jesus, não vem com esse papo para mim que não funciona. Se não tem ninguém cuidando do seu coração, você não é de Jesus. Porque a Bíblia diz: levai a cargas um dos outros, suportai a fraqueza um dos outros. Todo mundo aqui precisa de alguém. Se Deus fala com Moisés face a face, por que ele manda Jetro ensinar Moisés a cuidar do povo? Para deixar um princípio para mim e para você. Meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com o homem. Deus me encheu para tratar dos homens, para servir os homens e para ser confrontado por eles. Então vamos ter ordem na casa do Senhor, amém? Você tem revelação, você tem profecia, Deus te deu uma palavra para mim, não para eu no meio da reunião, irmão, chama eu no final. Porque quando você para eu no meio da reunião, você quer aparecer, eu mando a câmera botar em você. Abre um canal no YouTube se você quer aparecer. Você tem que cortar o culto no meio para profetizar para mim? Não, espere eu acabar, me chama ali no canto, sem ninguém ver. Não, mas Deus quer te expor. Ah, quer me expor? Então não é o mesmo Deus que eu sirvo, porque o meu Deus, ele não expõe ninguém. Quem expõe é a igreja. Jesus é o caminho, a igreja quer ser o pedágio. Ela tem o prazer de expor. Pega o pecador, bota no altar e diz: aqui, ó, o pecador caiu, né? Mas está aqui para que sirva de exemplo. Da onde um pecador caído é exemplo para a igreja, irmão? Exemplo para a igreja é um homem redimido na cruz de Cristo. Então vamos mudar essa trajetória, pelo amor de Deus. A gente tem prazer de apresentar as pessoas caídas na igreja. Não, caiu aqui o irmão, caiu, cobre ele, irmão. Se você sabe de alguém da tua congregação que caiu, vou te dar uma receita. Pega na sua casa vinho e pão e vai ceiar na casa dele. Diga assim: irmão, mas ele não é digno. Ah, você é digno. Você que toma ceia é digno. Não. Se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Quando uma célula do corpo está morta, as outras células trabalham para liberar vida para ela. Esse é o problema da igreja. Você sabe que alguém caiu na sua igreja? Vai lá tomar ceia com ele. Eu acho que eu já estou pregando, né? João Rus falava uma coisa interessante. Ele dizia: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Irmãos, vem passar um dia com a gente, vem ver o nosso dia a dia, antes de nos julgar. Vem ver a gente se movimentar como família, como pai, como mãe. Vem ver a gente brigar no trânsito. Eu sei que você não faz isso, né? Você é um menino de Deus. Vem ver a gente no mercado reclamando do preço. Vem ver a gente no posto de gasolina reclamando quando alguém vira gasolina no carro da gente. Vem ver a gente ser homem. Não é pecado ser gente. Pecado é vir aqui em cima e tentar ser Deus diante das pessoas. Ninguém aqui é Deus não, meu amigo. Todo mundo aqui é gente. Ser tu, homem. Então nós estamos aqui, irmãos, entendendo que nós precisamos ser quebrantados. Eu quero usar a vida de João Batista hoje para falar algumas coisas. Eu escrevi aqui, eu passei a semana inteira escrevendo aqui nos dias de convocação pela manhã. Nós temos, na primeira semana aqui, a gente tem sempre oração das 8 às 2 da tarde.
E eu escrevi muita coisa, eu não vou falar talvez nem 10%, mas depois seja o que Deus quiser. Então muitos de nós aqui fomos ungidos pelo Senhor. Irmão, estudando a vida de Davi, eu aprendi uma coisa: Samuel ungiu a cabeça de Davi, mas quem ungiu o coração de Davi foi Urias. A experiência que Davi teve com Urias quebrantou o coração de Davi. Então, irmãos, não vai ter espaço para líderes que não são quebrantados nesses dias, líderes que não choram pelos outros, líderes que só procuram um defeito na vida dos outros, mas que não procuram um defeito em si mesmo, que partem do pecado sempre usando alguém como modelo e não a si mesmo. Chegou a hora de a gente apontar para si mesmo, ser quebrantado e dizer assim: olha, eu não faça isso porque eu errei. Tem líder que às vezes até quando vai contar uma história da sua vida, usa uma terceira pessoa para não falar que foi ele. Nós temos medo de apresentar as nossas mazelas, porque se eu falar, alguém pode ir embora da igreja. Irmãos, se as pessoas não suportam as minhas fraquezas, então elas não devem ficar comigo para celebrar minhas vitórias, porque só tem direito de celebrar minhas vitórias quem suporta as minhas fraquezas, quem suporta o meu dia mal, quem suporta o dia da humanidade da gente. Amém? Tinha hora que Jesus olhava para trás, eles estavam cochichando, Jesus dizia assim: o que é que vocês querem? João capítulo 6, à medida que o discurso de Jesus ia ficando duro, as pessoas iam saindo de perto dele. Jesus olhou para trás para os discípulos e disse: vocês querem ir embora também? Porque a gente achava que ia ter multiplicação de pão todo dia, a gente achava que ia ter milagre, mistério todo dia, e aí o Senhor vem agora com uma palavra dura dessa? O Senhor não tem amor no coração. Não, irmãos, é melhor ofender a mente para revelar o coração do que viver uma vida de ilusão no Evangelho, do que você ler uma coisa na Bíblia e você não saber o que aquilo significa. Então, profetas nesses dias não podem ser profetas de confusão, tem que ser profetas de clareza, que quando vê o mestre dizer: esse aí é o mestre, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não podemos ser profetas confusos. Amém? Pastor, mas o que eu falo é só eu entendo. Então você tem que parar de falar, e você tem que pedir para Deus clareza, porque o profeta, quando ele fala alguma coisa, a impressão que dá é que não faz sentido quando ele fala, mas faz, irmão. Quem está no Espírito entende. E às vezes o profeta, para ser entendido, ele diz: tem que estar no Espírito para entender. Não, irmãos, não é isso. É que você recebe uma coisa que Deus dá, você precisa interpretar isso corretamente para poder aplicar isso corretamente. Amém? Porque você é profeta de clareza. Às vezes a gente diz: vamos fazer um culto profético, a gente pensa que é um culto esquisito. Não, irmão, não é um culto esquisito. O profético é aquele que traz clareza, é aquele que diz assim: ouve Israel, o Senhor. Ouve, mas eu amo Jesus. Ei, mas se você ama, então ouve. Você tem que ouvir para poder entender o que ele está dizendo, para poder dar uma resposta adequada. A ordem para a igreja é: pregue o evangelho do reino. Jesus disse: se você prega o evangelho do reino, eu edificarei a minha igreja. Não é assim que Jesus disse? Pregue o evangelho do reino e eu edificarei a minha igreja. O problema é que nós queremos edificar a igreja sem pregar o evangelho do reino, e queremos que Jesus edifique a igreja sem a gente estar pregando o evangelho do reino. E às vezes nós queremos fazer o trabalho de Jesus, nós queremos edificar a igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, querido. Por isso muitos de nós, obrigado, querido, a oferta da África aqui que vocês deram deu R$2.000, 2016, um relógio e um celular, ok? Já vai dar para comprar, eu acho que mais 5 bicicletas. Louvado seja Deus. Para 20 faltou pouca, né? Glória a Deus. Já outras pessoas deram também. Bênção de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque nós precisamos entender as demandas desses dias. E vamos falar de novo, que já falamos no mês passado, no mês anterior, no ano passado, 2015. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde precisamos estar. Aleluia. Por isso que muitas pessoas estão transicionando. Por isso que você diz: o que é que está acontecendo comigo? Eu não sei, parece que eu não sou mais crente, parece que eu não sei quantas eu vou falando, você se identifica, amém? Parece que às vezes a gente prega, a gente não tem mais sentimento.
Não é que a gente perdeu o sentimento, é que Deus está trazendo um tempo de convicção, irmãos. A fé não sente, a fé sabe. O problema é que a gente quer sentir para saber, quando a gente tem que saber para sentir. Amém? Eu fui lá, mas eu não senti a presença de Deus. Eu não vou num lugar sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus eu carrego comigo. Eu sinto a presença de Deus debaixo de uma árvore, dentro do carro, no baixo do chuveiro, no vaso sanitário. Eu sei que isso te escandaliza. Aí às vezes a gente está orando, a gente diz assim, ó, queremos entrar agora na tua presença. Você só tem que entrar no lugar se você saiu dele. Se você não saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum, é só fechar os olhinhos, ó. Mas parece que a gente tem que ir a algum lugar, plugar alguma coisa na tomada. Por isso que a gente acostumou de domingo a domingo, e a gente ensina isso para as pessoas. Irmãos, para algumas coisas. O Cordeiro de Deus está passando e nós não estamos identificando Ele. O Cordeiro de Deus está passando nesses dias dessa nação. Hoje nós chegamos aqui, o Gladys falou para mim, pastor, está percebendo aqui um ambiente de quebrantamento? É isso. Cadê os pastores que choram por outras pessoas? Cadê as mulheres e os homens que choram, feitos de lágrimas, que estão chorando porque alguém não comeu hoje? Alguém que você nem conhece não comeu hoje. Cadê as lágrimas? Ah, pastor, mas não é meninice. Não, cara, isso é quebrantamento. É você carregar os sentimentos de Deus, de injustiça. A injustiça dos homens machucam você. Não adianta você ficar com raiva quando você liga a televisão e vê um cara matando o outro. Dá uma raiva. Não adianta, isso é carne. Você tem que quebrantar e dizer, Deus, salva a nossa nação. Que sentimento nós estamos indo para o púlpito? E às vezes a gente me vê repreendendo uma pessoa, acha, o pastor Luiz perdeu o amor. Eu sabia que depois de um tempo ficar famoso ia perder o amor. Cara, você não sabe nada que você está falando. Nós somos bons para olhar para os outros, para o movimento dos outros. Ah, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Irmãos, tem um monte de coisa que eu não acredito. Eu vou falar de novo isso aqui, porque eu sei que tem pessoas que vieram pela primeira vez. Uma vez uma pessoa me procurou aqui para se desligar da igreja. Pastor, eu quero me desligar. É porque tem uns que ainda procuram a gente, né? Dizer assim, pastor, estou saindo. Tem uns que saem, você não sabe onde foram. Mas amém. Cada um vai prestar conta diante de Deus do que está fazendo. Aí ele chegou para mim, pastor, eu quero sair da igreja porque eu não concordo. Eu digo, irmão, leva eu também não concordo. Eu disse, não, mas eu vou sair desse ministério. Eu digo, mas eu também quero sair. Ele disse, mas o senhor não pode, o senhor é o pastor presidente. Eu digo, então quer dizer que para mim, você tem a opção de sair, eu não tenho. Mas o senhor que fundou a igreja. Eu digo, você acha que eu fundei para viver isso que eu estou vivendo aqui? Você acha que quando eu fundei o ministério eu pensei em pessoas como você? Aí ele disse, mas eu estou saindo porque eu não concordo com um monte de coisa. Eu digo, você acha que eu concordo com tudo que acontece aqui? Você acha que só porque eu sou o pastor presidente eu tenho que concordar com tudo? Eu também me submeto a muita coisa que eu não concordo, mas é a vontade de Deus para esses dias, eu não posso fazer nada. Tem pessoas que eu não posso tocar porque Deus está tratando delas. Tem pessoas que eu não posso nem abençoar porque Deus está tratando delas. É um tratamento de Deus, e isso é para curá-la, para deixá-la melhor. Aí eu disse, leva eu junto. Para onde é que você vai? Vai para outra igreja? Leva eu. Ele disse, você é louco? Eu digo, não, louco é você. Mas eu estou saindo porque eu não concordo. Eu digo, então leva eu também, eu não concordo. Mas foi o senhor que fundou a igreja. Eu digo, mas eu não concordo também. Leva eu junto. Eu digo, o senhor é doido? Eu digo, não, doido é você, que agora vai sair e vai me deixar com o abacaxi aqui sozinho. Vamos ficar juntos. Ou você fica aqui e me ajuda a resolver, ou me leva junto. E fechei a cara. Ele disse, não, o senhor é doido, eu nunca vi isso. Eu digo, eu também nunca vi gente que nem você que sai assim quando o barco está afundando e quer deixar tudo. Eu vou te falar uma coisa pesada de ouvir. Nem Jesus, que está sentado no trono, concorda com muitos movimentos da igreja.
Mas Ele está lá firme, dizendo: a minha noiva, a minha noiva, a minha delícia, aleluia, foi por ela que eu morri, eu não vou perder a viagem, aleluia. Ela pode estar perdida agora, mas ela vai se achar de novo, ela vai se achar de novo. Eu não morri em vão, aleluia. Por favor, não desanime com críticas, com não concordo. O nosso Jesus está sentado no trono firme, amém, aleluia, aleluia, amém. Mas é porque eu não concordo com a teologia. Ei, quer saber o que separa a gente? Não é a nossa teologia, a nossa arrogância. É a nossa arrogância de achar que temos é maior do que o que o outro tem. Às vezes a gente acha que o que nós temos é maior do que o outro tem. Eu não estou dizendo que você tem que permanecer em todo lugar, e também não estou dizendo que você tem que sair de todo lugar. Eu estou dizendo que você tem que procurar os defeitos em você antes de procurar nos outros, porque às vezes o problema é você. Aleluia. Então pare de buscar o que está errado fora de você, comece a buscar o que está errado dentro de você. Amém? Por isso que a mesa é curadora. Quando você sentar com alguém, fala dos seus defeitos para a pessoa. Porque daí você vai dar abertura para ela falar dos defeitos dela também. E aí fica um ajudando o outro nos seus defeitos. Mas a gente não senta na mesa só para contar medalha. Mostra o quanto que eu já fiz, o quanto que eu tenho, o quanto que eu já consegui. E aí fica só uma demonstração de medalha. Mostra a gente: olha, eu tenho troféu, primeiro lugar. O outro aqui, eu também tenho. A minha igreja tem quantos mil membros? 2. A minha está quase em 3. E a outra: não, eu já passei por essa pequenez, agora eu estou. Então a gente está sempre sentado para contar medalha. Irmãos, não são dias de denunciar o que está errado fora da gente, são dias de denunciar o que está errado dentro da gente. Amém? São dias de começar a denunciar o que está errado dentro da gente. São dias que a Bíblia vai se tornar um espelho, não uma janela. É um espelho que você vai se ver, não vai ver a vida dos outros. Você vai olhar e vai dizer: cara, Senhor, eu preciso mudar. Quando a gente lê um versículo, a gente já pensa: ah, meu Deus, isso aqui eu tenho que falar para o irmão. Esse irmão aqui precisa ouvir isso. Não, quem precisa ouvir é você. A Bíblia é para curar a si mesmo. Amém? A Bíblia é uma espada, ela separa a alma do espírito. Pega ela e faz assim, ó. Amém? O meu escritório é cheio de espada. Tem gente que pensa que eu sou maçom. Vai lá no escritório e já fica assustado. Tem uma espada pendurada, tem outra aqui. É só para saber que eu estou enfiando elas em mim mesmo. Essa Bíblia aqui, ela me corta todo dia. Todo dia ela prova para mim que eu posso melhorar. Eu posso melhorar, que tem espaço para mudar. Não adianta eu vir aqui tentar mudar a sua vida, cara. Eu estou tentando mudar eu quero ficar parecido com Jesus. Então entenda isso, ministro do Evangelho. Amém? Ministro do Evangelho. Ei. Cara, não ora o dia inteiro. Aí de noite pega o microfone, um instrumento que aqui diz outro: adora a igreja, adora você. O dia inteiro não adora, não ora, não busca. Aí quando pega o microfone diz: vamos adorar a igreja. Essa igreja parece um cemitério. É porque tem um defunto ministrando. Essa igreja não responde. Ah, você vive de aplauso? Os profetas da Bíblia, eles profetizavam. Alguns eram presos, alguns eram mortos, alguns eram decepados. Alguns vinham contando as marcas para o outro: quantos chicotes você levou? 20, eu ganhei 30. Eu tenho mais que você, aleluia. Eles não contavam medalhas, eles contavam cicatrizes. Aí em nome disso, alguns profetas acham que tem que andar nesse lugar, em nome disso. Mas os profetas são assim mesmo, eles são rejeitados. Não, eles não são rejeitados, irmãos, quando eles trazem clareza. Eles não podem trazer confusão. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em dias proféticos. Amém? Pastor, você não acredita que Deus denuncia ao vivo e a cores? Denuncia. Denuncia sim.
Deus denuncia. Deus dá tempo para o homem se converter. Se o homem não se converte, Deus expõe, para que ele seja curado, não cortado e jogado no lixo, como a igreja faz. Então nós precisamos entender isso, irmão. Não são dias de denunciar o que está errado, mas de edificar o que está certo. E para isso eu preciso startar a minha vida a partir de Cristo. Eu vou me tornar aquilo que eu como. Amém? Quem está ministrando no seu coração? Quem está falando com você? Quem fala verdades para você? Quem fala de você para você mesmo? Quem põe o dedo no seu nariz e diz: você está errado? Nós precisamos ser ministrados. Você é aquilo que você come. Por isso que os rabinos dizem que você só deve comer animal que rumina, é isso? Animal que rumina. Por quê? Porque o animal que rumina, ele come, mastiga, gospe no chão, come de novo o que vomitou, mastiga, põe para dentro do estômago, devolve, e come, e devolve, e gospe, e come que caiu. E a Torá diz que você só deveria comer animal que rumina, para você se tornar um daquele. Você come, põe para fora, come de novo, vomita, pega o que vomitou. Deixa Deus trabalhar na vida da gente, irmão. Então nesses dias, querido, nós estamos entrando em lugares. Nós a igreja brasileira, está entrando em lugares de oração. Irmão, eu vou dar um conselho para você: para tudo e vai orar. Ei, para, não funciona mais sem oração. Não funciona mais sem jejum. Por favor, não funciona. Pastor, é difícil orar. É difícil, tá? Não vem dizer para mim assim: cara, orar é uma bênção. É difícil. Os 10 primeiros minutos parece que a sua cabeça vai cair de cima do pescoço. Meia hora depois começa a doer tudo. Não é? E a sua alma fica gritando na porta, dizendo: sai daí, você precisa pregar o evangelho, você é um pregador. Você vai ler que passa. A gente tem dificuldade de orar porque é ruim. Mas se você fizer oração por 21 dias, isso vai se tornar um hábito na sua vida. Se você fizer por 60 dias, todos os dias, vai virar uma disciplina. E se passar de 90 dias, vira um estilo de vida. Você não consegue mais viver sem estar com Deus. Ore por 3 meses, pelo menos 2 horas por dia. É só uma receita que eu estou dando, que isso vai fazer parte da sua vida. Amém? Aí você vai ver que muita coisa que você montou, você vai ter que desmontar. Muita coisa que você criou, você vai ter que desaparecer. Irmãos, nós estamos tabernaculando com Cristo, ou seja, Cristo veio tabernacular com nós. Amém? Essa é a ideia. O Espírito de Deus veio para estar conosco. Nós estamos em transição. Em transição, como é que eles viviam no tabernáculo? Montava o tabernáculo, andava, não era assim? Desmontava, passava, acampava, ficava um tempo ali, montava de novo, ia para frente, desmontava. Se nós estamos tabernaculando com Cristo, não crie uma estrutura ao redor de uma revelação, a ponto de você não poder se mover mais. Amém? Crie uma tenda, porque se a nuvem mover, você sai atrás dela. Tem coisas que Deus falou esse ano para você que não faz muito sentido, mas vai caminhando em oração, você vai ver que vai clarear. E aí ano que vem você cria uma estrutura ao redor da revelação. Vamos criar uma estrutura aqui, vamos. Irmão, Deus nos deu uma capa. Quando Eliseu pegou a capa de Elias, ele pegou para quê, irmão? A capa caiu. Por que a capa caiu? Por que Elias subiu e a capa caiu? Porque a unção é para a terra, a unção não é para o céu. A capa caiu, Eliseu pegou a capa. E quando ele pegou a capa,
Parou na beirada do Jordão. Irmão, ele está com a unção de Elias na mão, a coisa que ele procurou. Ele podia ter vendido essa unção na igreja. Corta em pedacinho, unge com óleo de Israel e diz: daqui a capa do profeta do milagre. Dá certo? Dá. Claro, porque é por fé. Tem gente que tem fé no pé de coelho, irmão, no trevo de 4 folhas. Se pé de coelho desse só, dava ter menos pelo coelho, que não tinha perdido o pé. Então nós somos ignorantes acerca de coisas. Por isso que Deus tem muita revelação que ainda não pode soltar, porque Ele diz: vocês são meninos para entender. Como que eu vou contar coisas fortes para crianças? E aí você diz: mas a gente está sendo enganado. Não, irmão, esses falsos profetas, esse é o alimento que Deus deu para a igreja desses dias. Por quê? Porque é isso que a igreja quer. Deus dá o que o povo quer. Quer comer carne? Então come, até sair pelo nariz. Você não quer o pão que eu estou dando do céu todo dia? Nós queremos uma comidinha diferente. Ah, quer comidinha diferente? Aí Deus diz: então pega essas pessoas que estão transformando a igreja do Senhor num ciclo vicioso de entretenimento. Eliseu pegou a capa: meu Deus, o que é que eu faço com essa capa? Vou vender na igreja, corto. Essa capa caiu do céu. Você vai levar para casa, vai fazer isso e aquilo, e todo mundo, aleluia. E nós vamos sutilmente tirando Jesus do centro do evangelho. E aí ele passa, a gente não diz mais: o cordeiro está aqui, porque a gente não sabe que ele é mais o cordeiro. A gente está entretido com coisas, com pregações, com pregadores, com musicalidades. Alguém dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Eliseu poderia ter feito isso, mas não. Ele poderia ter feito outra coisa. Onde é que caiu a capa? Aqui. Vou construir uma igreja aqui, e vai vir o mundo inteiro aqui pagar suas promessas, subir escada de joelho, acender vela, porque aqui foi achada a capa do Eliseu. E nós vamos criando. Aí você diz assim: você está falando da doutrina, o senhor está falando da idolatria católica, né, pastor? Não, estou falando da idolatria evangélica. Não estou falando da idolatria católica, porque a cura começa em casa. Não adianta falar mal da igreja dos irmãos, não. Vamos falar da nossa aqui, ó. Mas eu não adoro imagem, adoro pessoas, adoro coisas. Leva coisa ungida para casa. O pastor não acredita que um pano pode curar uma pessoa? Claro que eu acredito, gente. O que eu não acredito é que uma manifestação substitui a palavra, a Torá substitui a palavra de Deus. Uma manifestação não substitui uma doutrina. Foi uma manifestação, não cria uma estrutura ao redor da manifestação. Jesus uma hora curou uma pessoa, outra hora ele cuspiu no olho dela, outra hora ele deu um tapa, outra hora ele deu um beijo. Jesus não tinha uma cartilha de milagres. Tem que ser assim, senão não funciona. Não, funciona. Não crie uma estrutura ao redor da revelação. Se você tem uma revelação, tabernáculo com Cristo, monta, desmonta, remonta. Talvez o que foi verdade para você há 10 anos, hoje você está meio pensativo. Por quê? Por que muitos estão aqui hoje? Porque você ouviu pela internet e isso mexeu aí dentro. Eu sei que mexeu, olha para os seus olhos. Mexeu aí dentro, você fica pensando: será que é isso mesmo? Vou lá dar uma espiada na terra para ver se é tudo verdade. Porque a palavra saltou aí dentro do seu espírito, irmão. A palavra saltou. Irmão, não vamos anular os dons. Dom é dom. Amém? Dom é dom. Eu mesmo aqui já orei por lenço. A mulher trouxe um lenço. Põe o lenço aqui e leva no doente, ele vai ser curado. Pronto. Mas eu não fiz no outro dia a campanha do lenço. Eu voltei para a Bíblia. Vai para o monte orar, faz.
Traz os gravetos queimando, põe dentro da Bíblia. Glória a Deus. Não perca o sobrenatural, não. Ande no sobrenatural, mas não crie uma estrutura ao redor do sobrenatural e chame isso da minha visão. Não, aquilo é uma manifestação para aquele dia. Amém? Para aquele dia. Porque o que permanece é a palavra de Deus. O que permanece é o Cordeiro Santo. O que permanece é Jesus. Aquilo foi para aquele dia. Aquele dia a gente cantou uma música que deu certo. Você viu quando nós cantamos aquela música? A glória veio. Aí todo domingo diz, canta aquela que a glória vem. A glória não veio por causa daquela música. Não é da música que Deus gosta, é de você. Então vamos mudar o nosso vocabulário. Vamos mudar nossa percepção. Amém, irmãos? Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, eu falei para você não vir. Ei, escreve isso aí na tua mente. Não use texto da Bíblia sem contexto como pretexto para botar o povo no cabresto. Não use texto sem contexto como pretexto para botar o povo no cabresto, na gaçúbia. Aleluia, essa foi boa, não foi? Felipe, cadê o rap? Aleluia. Nós estamos num período de transição. Estamos saindo de um período de julgar a igreja para um período de reposicionar a igreja. Eu não estou aqui julgando a manifestação dos meus irmãos. Eu só estou dizendo para os meus irmãos, isso foi para um tempo, acabou. Eu já fiz aqui corredor de milagre. As pessoas caíam uma em cima da outra aqui, a gente empilhava. Tinha pilha de endemoniado, pilha de pessoas curadas, pilha... Está errado, não, mas foi para um tempo. Agora, ei, eu comecei a perceber que as mesmas pessoas passavam toda semana. E a mesma pessoa, ela caía do mesmo jeito toda semana. Ela endemoniava toda semana. Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ele disse, você não está pregando o Evangelho. Você só está fazendo manifestações. Você ama as manifestações. E você criou uma doutrina ao redor das manifestações. Jesus precisa ser reconhecido quando Ele não faz nada. João Batista disse, era o Cordeiro de Deus. Ele não fez milagre, ele não fez nada. Ele estava ali quietinho, cabecinha baixa para ser batizado. E João disse, Ele! Aleluia! Ele! Quem pede, faz o milagre para ver se tu é filho de Deus mesmo, é o diabo. É o diabo que pede, mostra se tu é crente mesmo. Teve gente que dizia assim, eu fui lá na igreja, rapaz, mas todo mundo fala, eu não senti nada. Senti até culto meio frio. Frio porque você está frio. Você julga os outros pelos seus sentimentos. Você não tem fogo no espírito. Porque você está no culto criticando tudo. A música, aquela luz está apagada, o banheiro está sujo. Aquele irmão, olha, ele não canta legal, a voz dele é desafinada. Ô, bicho ruim. Essa palavra, o pastor pregou, essa palavra já pregou ano passado, vai que pregar de novo. Alguém me perguntou aqui esses dias, por que o senhor repete as pregações? Eu disse, porque você repete os pecados. Nós repetimos. Sabe qual é o segredo de orar bastante? É que a gente começa a se ver na oração. A gente não vê mais ninguém, dá uma raiva da gente. Você começa a se ver, você diz, não, eu não sou tão ruim assim. Deus diz, muito, 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 muito ruim. Mas daí você começa a se ver e você não toca mais na vida de ninguém. Irmão, se você orar 1 hora por dia, você nunca mais vai falar mal dos outros. 2 horas você não vai nem mais falar mal do diabo. Tinha uma mulher na igreja que ela não falava mal de ninguém. Aí o Ministério de Jovens disse, vamos pegar essa mulher, porque todo mundo para ela é bênção.
Aí sentaram ao redor dela e disseram: irmã, o que a senhora acha do fulano de tal? Ah, é uma bênção. E daquele lá, que precioso. E daquele lá, é muito lindo. E do diabo, muito perseverante. Ela não falou mal nem do capeta, irmão. Sentiu? Ei, não adianta você ficar atacando o diabo para mostrar para Deus que você está com ele. O diabo, ele tem que ser: passe mais tempo com Deus. Jesus, quando Satanás vinha, ele disse: aí vem o diabo, ele de nada tem em mim. Aí vem o capeta, ele não tem nada em mim. Irmãos, nós precisamos mudar nosso vocabulário. Nós estamos num tempo de transição. Algumas palavras não fazem mais sentido no nosso vocabulário evangeliquez. Amém? Nós estamos saindo de um período de julgar a igreja para reposicionar a igreja para aquilo que está por vir, para as demandas do fim. Ó, entenda no seu espírito o que eu vou falar. Até escrevi aqui. Foi necessário um tempo de sair para não morrer. Alguns de nós tivemos que sair de alguns lugares para não morrer. Mas agora nós precisamos voltar para alguns lugares para ressuscitar. Se prepare, alguns de nós vão precisar voltar em alguns lugares para ressuscitar, viu? Amém? Irmão, eu só quero ficar parecido com Jesus. Eu vou dizer uma coisa: eu já quis ser pregador famoso. Eu já voltei de muitas conferências frustrados, porque Deus me usava, pessoas faziam fila para tirar foto, para comprar livro, e eu voltava para casa dentro do avião dizendo: Deus, parece que não faz mais sentido, eu estou desviando, Senhor, o que está acontecendo? Ele disse: eu quero você mais perto de mim, eu quero que você ore mais, que você chore mais, eu tenho saudade de você. Eu disse: mas eu oro. Ele disse: não é mais o suficiente o que você está orando. Você entrou em esferas diferentes, e essa oraçãozinha meia boca não serve mais, Luiz. Eu quero que você entre em lugares. Isso faz algum tempo. Ah, irmão, fica plugado com Ele. Eu vou dizer uma coisa para você: está na hora de você começar a procurar defeitos em você. Irmão, quando eu sento com alguém para aconselhar, eu sempre conto os meus defeitos, para a pessoa se sentir livre para falar dos dela. Eu nunca me coloco numa posição de Deus na frente da pessoa, para que ele veja que ele está diante de um humano pecador, cheio de defeitos, que está tentando ficar parecido com Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Deus está alinhando gerações aqui. Amém? Deus está alinhando uma geração. Eu escutei um glória. E homens e mulheres alinhados, esses homens e essas mulheres alinhados vão se tornar um balizador para todo o povo. Deus quer fazer em todos. Deus quer fazer algo coletivo, mas Ele sempre começa por um. E se esse um deixa, irmão, então nesses dias não é dias de ser o termômetro, é dias de ser o termostato. Não é você que vai, eu sinto que a igreja, não, você não tem que ser o termômetro. Não é você que é o termômetro da igreja, o termômetro é o Espírito Santo. Você é o termostato. Eu vou chamar você de canal de justiça. Eu prego em muitas conferências, e às vezes eu estou numa conferência, parece que ninguém está me entendendo, mas tem uma pessoa, duas que elas estão, você percebe no semblante delas. Aí sabe o que eu faço? Eu desço, vou lá e ponho a mão nelas. Elas começam a gritar, a chorar, e pega toda a igreja. É o catalisador da unção. A unção está armazenada ali naquele lugar. Aí você vai lá e tira a tampa, espalha em tudo. Eu estou vendo alguns catalisadores da unção aqui nessa manhã, querido. Algumas pessoas que Deus vai tirar a tampa nessa noite, nessa manhã. É verdade. Deus vai tirar a tampa para você fluir, querido. Para você fluir no meio da congregação, amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que voltar a ser uma igreja que vai até os pecadores. Nós criamos uma estrutura e queremos que os pecadores venham na nossa igreja no domingo.
Nós temos que ir até os pecadores. O trabalho da igreja é ir por todo mundo. Nós montamos uma estrutura e queremos que o pecador venha até nós. Aí sabe o que acontece? Toda semana a gente tem que pregar salvação. Pastor, mas não tem que pregar salvação toda semana? Não, para a igreja não. A igreja deveria estar recebendo sobre caráter, sobre missões, sobre como conquistar uma cidade, como invadir um território, como ser sacerdócio em um lugar. A gente tem que pregar toda semana a salvação. Sabe por quê? Porque a igreja ainda não é salva. Porque tem pessoas ainda que não são salvas dentro da igreja. Mas sabe por quê? Porque as pessoas sentam na frente de um pastor para ouvir, quando elas deveriam pregar salvação umas às outras. Alguém disse esse dia: por que você não prega salvação na igreja? Eu disse: você já veio aqui todos os domingos? Não, todos os domingos pessoas aceitam Jesus aqui, porque eu prego o evangelho do reino. Nós pregamos salvação toda semana dentro da igreja. Parece que não faz mais sentido. Tem que pregar salvação. Tem que pregar salvação para o ímpio. Para o crente você não precisa pregar salvação, ele já é salvo. Para o crente você tem que pregar vergonha na cara, você tem que pregar caráter, você tem que pregar: ei macho, ei, te posiciona aí, porque Deus vai te usar na tua cidade. Ô empresário, faz da tua empresa um ministério, você vai ver, Deus vai levantar a sua empresa. Mas a gente tem que pregar salvação toda semana. Por quê? Por quê? Se já foram salvos. Salvação você prega para o ímpio. Salvação você prega para o andarilho na rua. Você prega para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus enviava os seus discípulos para ele falar. Eles iam na frente e falavam de Jesus. Jesus vinha e falava do reino. Agora não sai daqui dizendo que o pastor Luiz disse que não é para pregar salvação. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja já deveria ter outras mensagens. Está na Bíblia isso? Abra comigo Hebreus capítulo 5. Não só está na Bíblia, como está escrito aqui, ó. Versículo 12. Olha o que diz o versículo 12 de capítulo 5 de Hebreus: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha que Paulo, o escritor de Hebreus, né? Muita gente que acha que não é Paulo. Eu acho que é Paulo, então vou falar Paulo. Pronto. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o escritor, para você não entrar em confusão, o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: será que a gente vai ter que falar tudo de novo dos rudimentos da salvação, de batismo, para os crentes? Você já era para estar por aí batizando os outros, rapaz. Você já era para estar por aí pregando o evangelho e batizando. Eu batizando? Ir para todas as nações e fazer discípulo. Nós já era para estar por aí servindo o Senhor. E nós estamos falando de salvação toda semana na mesma igreja, para os mesmos crentes que já eram para estar aprendendo comida sólida. Era para estar comendo a feijoada do irmão de Barra Velha hoje. Amém? Coisa sólida, que pesa depois, dá sono, deixa você... Você sai do culto assim: ah, meu Deus, o que é que eu faço agora da minha vida? Você não consegue caminhar, não consegue dirigir. Pesou no ventre. Ô irmão, o evangelho que te dá uma caixa de ferramenta e não te ensina a trabalhar, não serve. Te dá uma caixa de ferramenta, mas não te ensina a trocar uma lâmpada. Isso não serve, meu irmão. Aí você está aí dirigindo um grupo, dirigindo uma célula, dirigindo um trabalho, e você não consegue nem cuidar da sua vida.
Você não consegue nem discipular você mesmo. Você não consegue administrar o eu. Nós precisamos voltar, irmãos. Eu falo isso em amor. Ei, eu falo isso em amor. Eu te amo. Eu te amo, igreja brasileira. Eu não estou aqui batendo na igreja. Eu não sou louco de bater na igreja. A igreja é a coluna da verdade. Mas aquilo que a gente pensa que é a igreja tem que cair, para que a verdadeira igreja do Senhor Jesus, eu não estou dizendo que a verdadeira igreja é o Mevan, eu não estou dizendo que a verdadeira igreja é uma assembleia, é uma quadrangular, é uma batista, eu estou dizendo que a verdadeira igreja é aquela que está firme nas escrituras, porque vai passar o céu e vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. E não adianta distorcer a Bíblia para justificar as coisas erradas que fazemos. Não adianta procurar versículo isolado na Bíblia para vender uma garrafa d'água na igreja. Não adianta procurar versículo isolado na Bíblia para vender um pedaço de pano na igreja. Isso é texto sem contexto, como pretexto para botar um povo no cabresto, que não ensina uma geração a servir a Cristo. Você já era para estar orando aí para parar a chuva, para transportar montes. Ei, João Batista, hora que viu Jesus passar, sabe por que João Batista foi preso? Porque a hora que ele conheceu Jesus, era para ele ter parado de batizar, ele só veio preparar o caminho. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele não soube a hora de parar. Porque a hora que os discípulos seguiram Jesus, era para ele ir junto. Você precisa saber a hora de parar. Perceba que o ministério de Jesus só começou depois que João parou. Se você veio preparar o caminho, João, era para você ter parado na hora. Por isso que ele mandou perguntar: era ele mesmo? Era ele mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Por isso que os fariseus disseram: se você não é o Cristo, por que você batiza? Se você não é um profeta, você é um profeta? Ele disse: não. Você é Elias? Ele disse: não. Você é o Messias? Não. Porque havia 3 profecias. Daniel profetizou o Messias. Moisés disse: nos últimos dias Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E Malaquias profetou é boa. Malaquias profetizou: nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias. Então por isso que quando os fariseus chegaram e perguntaram: és tu Elias? Não. És tu profeta? Ele disse: não. És tu o Cristo? Ele disse: não. Então peraí, você não está na profecia. A profecia diz que. Ele disse: por que você então batiza se você não é o Cristo? Ele disse: eu batizo porque aquele que me mandou batizar disse que aquele sobre quem o Espírito permanecer. Porque João batizava, o Espírito vinha sobre muitas pessoas que João batizava, mas que permaneceu foi só em Jesus. Ele disse: porque aquele que me mandou batizar disse que o Espírito, aquele a quem permanecer, esse é o Cristo. Por isso que, não foi João que viu Jesus e disse: olha ali o Cordeiro. Não, a Bíblia diz que Jesus foi até João e se apresentou. Aí João disse: eis o Cordeiro de Deus. E João diz assim: o quê? E eu não o conhecia. Sabe o que João estava dizendo? Cara, o cara era meu primo, eu não sabia que ele era o Messias. Puxa, o cara é da família, não sabia que ele era o Messias. Convivi com ele aqui, estou batizando, ele está aqui direto. E eu não sabia que ele era o Cristo. Tá, João, mas agora você sabe. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Deixa eu explicar isso para você. Eu preciso parar um pouco aqui. João batizava até que o Messias fosse encontrado. Por isso que ele precisou parar para que o Messias começasse. Por isso João foi preso, porque ele não parou de batizar quando achou o Messias. João disse: ele está no meio de vós. Ele está aqui no nosso meio. João teve uma revelação? Teve, mas não teve entendimento da revelação. Pastor, o senhor está falando contra João Batista? Não, dos nascidos de mulher ele é o maior, porque ele teve a revelação de quem era o Messias. Isso não anula o que ele recebeu. Só que a hora que
Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Porque primeiro Jesus se apresentou a ele, depois Jesus passou. Aí os discípulos ouviram, por isso que eles deixaram João e seguiram Jesus, porque eles sabiam que agora dali para frente havia uma transição. Agora era partir para seguir Jesus, não era mais para seguir João. E João continuou a batizar. João deveria ter parado, por isso que ele foi preso e foi decapitado. Você precisa saber a hora de parar, quando o Cordeiro está passando, e deixar que as pessoas sigam o Cordeiro. Tem gente que para as pessoas em si e não deixa as pessoas seguir o Cordeiro. Ei, vamos seguir o Cordeiro, porque eu também estou seguindo. Ô pastor, eu te sigo na internet. Ei cara, é só na internet mesmo que você me segue, mas não segue aqui não. Aqui você tem que seguir o Cordeiro, porque eu também estou seguindo o Cordeiro. Como diz o Júnior Mas, eu estou seguindo o Cordeiro com meu coração. O Júnior do 9 graus. Está aí, Júnior? Você está aí? Está trabalhando hoje? Ele fez uma música linda. Eu também estou seguindo o Cordeiro. Então não siga o Luiz Hermínio. Só siga uma pessoa se ela sabe onde está indo, irmão. Só siga um líder que está seguindo o Cordeiro. Só grite por uma espada como Gideão. Gideão disse: gritai assim, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Só grite pela espada de um líder se esse líder está gritando pela espada do Senhor. Se ele está gritando só pela sua denominação, estou fora. Nós gritamos pela espada do reino de Deus. Eu não grito pela espada do Mevan. Mevan é uma plataforma para mim decolar e pousar. Eu grito pela espada do reino. Por isso que quando o irmão que saiu disse: leva eu. Ele não entendeu. Eu disse: você não está entendendo o que significa esse lugar. Isso aqui não é um clubezinho para as pessoas se reunir final de semana e chamar de minha igreja, com esse sentimento de posse. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Nós somos membros do mesmo corpo. Isso aqui é uma plataforma para avião pousar e decolar. Por isso que Felipe vai para a África, cadê o irmão? Vai para o Uruguai. Depois no final nós vamos orar por ele. Mas o missionário está indo para o Uruguai, o outro está indo para a África. Fernando está aqui, Tolentino está indo para Dallas. Está todo mundo indo para algum lugar, né? Por quê? Porque é o nosso chamado. É o nosso chamado. Mas a gente está aqui na igreja, a gente quer ser cuidado. Vai ser cuidado até aprender a voar, meu filho. Depois de voar não incomoda mais a gente não. Vem para cá toda semana atrás de um paliativo para a sua alma, porque não funciona. Eu não tenho remédios homeopáticos para a sua alma. Nós temos alguma coisa que vai ativar você, vai destravar você, vai dar vontade de... É selva, mano. Vai dar... não adianta ficar toda semana feridinho. Toda semana feridinho. Vamos curar você até você andar num lugar. Andou num lugar, cara, não incomoda, vai para frente. Vai trabalhar, vai fazer a obra de Deus. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Você quer oportunidade ou quer um microfone? Quer um microfone, compra um no camelô. Põe na sua casa. Não, porque tem gente que não dá oportunidade, tem um monte. Ontem eu desci para passear com meu filho, eu e minha esposa. 3 andarilhos pararam para conversar com a gente. Nós ministramos com os 3. Oportunidade, você acordou, tem oportunidade. Abriu os olhos, a oportunidade está ali. É que nós temos uma mentalidade de ir na igreja, não de ser a igreja. Nós vamos na igreja no domingo, segunda-feira voltamos a ser gente normal. Ei, acorda aí, cara, você não é normal, você está cheio do Espírito Santo. Você deveria estar queimando no lugar que você está. Você deveria ser um desafio para o lugar que você trabalha. Quando você chegasse na sala, era todo mundo para dizer: meu Deus, está ali o crente. Os doentes do seu trabalho eram para procurar fazer fila para você orar. Você era para estar conversando com o seu patrão, dizendo: dá um dia para mim aqui fazer uma oração de meia hora com todo mundo. Mas não, você tem medinho de perder o emprego. Então não fala para mim de missão, cara. É selva. Vamos entrar no lugar de imposições, ou melhor, de reposições, de se colocar na brecha pelo Cristo, pelo Messias.
Você era para estar lá conversando com o seu patrão. Pastor, patrão, eu queria pedir para o senhor, dá meia hora por dia para mim orar aqui com os crentes. Me dá a hora do almoço, me dá uma sala só para mim fazer uma oração. Eu posso fazer uma oração? Você vai falar de igreja? Não, Deus me livre. Eu vou falar do Yeshua, Hamashia. Eu vou falar, quem é Yeshua? Um cara legal. Nós somos muito religiosos, irmãos. Mas a gente está tentando trazer alguém domingo na igreja. Se nem a igreja entrou lá, você quer trazer ele aqui. Nossa mentalidade ainda é evangeliquez. Não adianta ter revelação sem entendimento. Pedro teve uma revelação. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: uau, Pedro, você teve uma revelação. Foi meu Pai que te revelou. 10 minutos depois, Pedro disse: mas eu vou morrer no teu lugar. Você não vai morrer não, deixa comigo, eu sou o cara. Jesus disse: para trás de mim, capeta, você não entendeu nada que você revelou, mas não entendeu. Por isso, deixa a revelação sentar no seu espírito. Nós precisamos entender o que estamos recebendo nesses dias, o que estamos vendo nesses dias. Para na hora que tem que parar. Não perca a sua cabeça. Não perca o seu governo. Para na hora que precisa parar. João disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia. Sabe qual é o nosso problema? Irmãos, o que eu vou falar parece ser assustador, mas não é. Um dos maiores agentes de desonra é a convivência. A gente prega comunhão, vive comunhão, mas às vezes, por causa da comunhão, a gente começa a menosprezar o que os outros irmãos carregam. Vem cá, garoto. Eu acabo andando com esse menino todo dia. Então ele vem aqui todo dia. Trabalha aqui no ministério e tal. É um precioso. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. E aí a gente convive. Ele: para aí, pastor. Beleza, pastor Luiz? Tudo bem. Ele me viu pregando lá em Lagoa Vermelha. Nós estávamos lá. Chorava, olhava assim para frente. Ai, meu Deus, que palavra. Oh. Aí ele veio para cá. Está trabalhando aqui. Me vê todo dia no escritório. Me vê gritar com um. Me vê puxar o carro, entrar queimando no estacionamento. Aí me vê gritando no telefone. Aí aquele homem, aquela palavra que ele recebeu lá em Lagoa Vermelha, aí ele começa a dizer: pastor Luiz é igual a todo mundo. Aí ele começa a desonrar, porque ele não suportou ver a minha humanidade, porque agora ele convive comigo. Por isso que eu faço questão: pastor, eu quero andar contigo, vem conviver, para não frustrar depois, porque eu não vou mudar por causa de você. Eu sou assim, Deus me chamou assim. Eu não vou fazer carinha de santo. Eu não vou ter atitudes só para você achar que eu sou santo. Eu sou esse cara, não vai ter outro personagem. Eu sou assim, cara. Deus me chama. Às vezes eu tento botar uma roupa melhor. Eu tento falar mais suave, bonito. Paz. Nesta noite. Mas eu não consigo, porque eu sou assim. Tem muitas coisas que eu renunciei por causa da igreja. E não foi por obrigação, foi por amor. Porque eu sei que se os irmãos me veem fazendo, eles vão se escandalizar. Por isso, quando você convive com uma pessoa, não desonra o que ela carrega. A convivência vai desonrando. Aí às vezes a pessoa pensa, sabe um pouquinho, já começa a menosprezar a pessoa. Falou assim: quando esse menino eu encontrei ele lá em Lagoa Vermelha, que ele disse: pastor, estou indo para Itajaí, eu quero servir a missão América Latina. Ele está aqui me vendo movimentar, e eu não vou mudar, porque ele trabalha aqui no escritório, ele vem para cá todo dia. Eu não vou ficar agora, a paz, querido, Shekarabarai. Não. O dia do Shekarabarai tem, não tem? Às vezes a gente está chapado aqui, não tem aqui. O fogo vem, se jogamos no chão aqui. Mas eu não vou passar uma imagem
Para ele é que nem casal que briga, né? Casal briga em casa e o pau pega dentro do carro, um dando murro no outro e tal. Aí chega na igreja, dá a mão aqui que nós vamos entrar na igreja, na casa do Senhor. Aí entra na igreja, a paz, todo mundo a paz. E ela, a irmã toda, a paz. E ele apertando a mão dela, não fora, que eu te arrebento. Isso é um evangelho hipócrita. Essa hipocrisia que Deus vai tirar do nosso meio. Nós vamos ser homem e dizer assim: cara, eu briguei com a minha esposa, quase perdi a cabeça, me ajudem. E você está com problema com o filho e dizer assim, ó, chamar 2, 3 pastores, cara, ora para o meu filho, ele está desviado, mas ele vai voltar, eu creio. Ei, nós vamos voltar a ser igreja que leva a carga uns dos outros, sem desconsiderar o que cada um carrega. Amém? Está frustrado? Não, né? Tá bom? Então vai. Nós estamos aprendendo a desenvolver pessoas, irmãos. A convivência, ela gera desonra. Por que Uzá morreu? A arca estava na casa dele. A arca passou na casa dele muito tempo. Ele estava familiarizado com a arca. Amém? Familiarizou. Quando você familiariza com a pessoa, você não tem que desconsiderar o que ela carrega. Paulo diz assim, ó, ninguém conheceis segundo a carne. Quando você olha para uma pessoa, você não tem que olhar para os defeitos dela, porque você acha, se você procurar, você acha. Porque a convivência mostra os defeitos. É ou não é? É ou não é? Mas celebre as qualidades. Celebre o que o Espírito, o que Deus colocou no Espírito. Por que Nazaré não recebeu de Jesus? Hein? Sabe por quê? Sabe por que a convivência é perigosa? Porque a gente torna comum. E aí o Senhor olha para você e diz: por que você chama comum aquilo que eu chamo de notável, de esplêndido? Por que você chama de comum aquilo que eu santifico? Uzá tocou na arca e morreu. Essa arca estava na casa dele, ele não fazia ideia. Ele familiarizou com a presença. Por isso que a gente vai para a igreja e diz: mas hoje eu já estou na igreja há 20 anos. E isso denuncia a nossa religiosidade. Estamos na igreja há 20 anos e agora era para nós estar mais crente. E estamos menos crente. Se está 20 anos na igreja, você deveria ter lido a Bíblia pelo menos umas 10 vezes inteira. E conhecer o Evangelho. Mas não, você prefere ficar com a pregação do domingo. Você prefere ficar com a caixinha da promessa. Você prefere ficar com as palavras que são paliativos para a sua alma. As palavras soltas, sem uma construção. Não, irmãos, Deus está passando na igreja brasileira e está fundamentando a igreja. Amém? Amém? Aí o Espírito permaneceu. Aí João parou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele falou isso, primeiro Jesus veio e foi batizado por João. No outro dia Jesus apareceu de novo. João disse: o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos vão atrás dele. Deixaram João. Abra comigo para a gente continuar aqui. João capítulo 3. Eu estou seguindo o Cordeiro, com meu coração aquecido, meus ouvidos atentos à tua palavra. Eu estou fixando os meus olhos no destino perfeito do caminho apertado que Ele anda comigo. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 22. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão.
João ainda não havia sido preso. Olha o versículo 25. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber se do céu lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha, e agora está completa. João não deveria estar mais batizando. Agora esse era trabalho de Jesus. Era Jesus que tinha que fazer isso. Se a sua obra está completa, por que você não sabe a hora de parar? De repente, alguns de nós estamos frustrados, pensando: será que esse avivamento vai vir mesmo? Será que esse é o Cristo? Por quê? Porque nós fizemos uma obra até aqui, agora Deus vai mudar a configuração e a gente tem medo de mudar. O Cristo passou, irmãos, nós precisamos entender a hora de parar. Porque, pastor, eu vou ficar em casa vendo televisão, fechar a igreja? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo parar uma movimentação que não faz mais sentido. Parar alguma coisa que não faz mais sentido no dia de hoje, amém? Tem algumas coisas que não fazem mais sentido. Você trouxe a igreja de muitos jeitos até aqui, por causa do seu coração. Você quer fazer a coisa certa, você quer andar com Cristo, fazer a coisa boa. Mas agora Deus vem, se apresenta e diz: ei, pronto, você já chegou nesse lugar, completou uma carreira, guardou aqui a sua fé até aqui, agora mexa na sua movimentação. Noé, Noé, as águas baixaram, a arca não é mais suficiente, chega, pode sair dela e pode desmanchar a arca, ela não funciona mais. As águas baixaram, não espere outra chuva, Noé. Vai agora restaurar o mundo. Foi para isso que eu te deixei aqui. Sai da arca e vai restaurar a cidade. Sai da arca e vai restaurar a terra. O maior trabalho não é fazer a arca, é reconstruir o mundo depois que sai da arca. O seu maior trabalho não é abrir uma denominação, abrir uma igreja numa cidade. O seu maior trabalho é reconstruir a cidade a partir daquilo que Deus te deu. Então saia um pouco, vai para as ruas um pouco, vai para as praças um pouco. Não, eu estou fazendo a obra, está fazendo a sua obra, sai para a rua. De repente o que veio até aqui não é mais suficiente, acabou. Por isso você está cansado, domingo vai pregar cansado, vai pregar triste. E Deus está dizendo: ei, chega, vamos transicionar. Vamos transicionar. Irmão, o start do ministério de Jesus começou a partir da prisão de João. Mateus 4, abra comigo. Você está seguindo o Cordeiro? Mateus 4, versículo 12 diz assim: quando Jesus ouviu que João estava preso, Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus disse: agora João saiu de cena, eu vou poder trabalhar. Ei, quando é que você vai sair de cena para Jesus poder trabalhar? Ou você quer ficar aí até perder a cabeça? Essa palavra Deus falou para mim este ano. Eu tenho que sair de cena. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que morrer mais.
colocou para que ele faça. João, quando viu Jesus passar, era para ter pegado a mochila. Ele diz: vamos embora, gente, nós vamos congregar tudo com ele agora. Porque a minha obra está completa. Agora eu trabalhei aqui agora até na minha vontade. Tinha dia que eu fiz culto que ele nem veio, mas ele honrou. Tinha coisa que eu fiz que eu estava ferindo a rocha. Ele dizia: não é assim, Luiz, mas vai até você entender. Agora que você já entende que o evangelho do reino tem que ser pregado em todo o planeta, por que você ainda continua pregando entretenimento? Por que a gente continua pregando esse ciclo vicioso? Por que a gente não diz? Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas vão começar a ir embora da igreja, e com elas vai o dízimo. Pastor, mas e se eu pregar isso, as pessoas vão embora? Mas Deus volta. Porque assim, se não é Ele que está trazendo as pessoas, é Ele que tem que trazer as pessoas. Se não é Ele que dá o crescimento, isso é fermento de fariseu. Isso é entretenimento. Como é que eu sei que é Deus que está trazendo? Eu vou dizer como. Tire a câmera, tire os entretenimentos, tire o artístico, tire as exibições, tire os glamoures, tire qualquer coisa, fique só com a palavra. Se precisar, tire até a música. Para um pouquinho só. Porque se eu ainda tenho que tocar para amolecer o coração das pessoas para ouvir o evangelho, eu ainda sonho com um dia aqui que nós vamos começar a pregar primeiro, e depois nós vamos dizer: agora nós vamos chapar o coco. Porque essa gente tem que cantar primeiro, para as pessoas amolecer o coração. Tire o glória a Deus, tire o aleluia, tira tudo, pastor. Você não vai dar mais glória a Deus por tudo, e não vai dar mais aleluia por tudo. Só vai dar quando você tiver convicção que é Ele que está presente, para ver o que sobra. O que sobrar, comece dali por diante. Eu te garanto, vai ser bênção. Tira tudo, todo o entretenimento, tira as aguinhas ungidas, tire o olhinho de Israel, tire o sal do Mar Morto, tire tudo, tire o chofar, tire tudo que nós colocamos, porque tudo isso tem um sinal correto, é que nós vulgarizamos. Tira tudo que é entretenimento, para ver o que sobra. Se você ainda tiver vontade de chorar, se você tiver ainda vontade de se jogar no chão e dizer: Senhor, nos perdoe, é porque Ele está presente. Não provoque mais, não produza uma coisa que você tem que atrair. Tire a máquina de fumaça para ver se a fumaça volta. Tire as luzes coloridas para ver se o brilho da glória resplandece. Tira toda a promessa, Deus vai te dar vitória. Diga: raça de víboras. Tire qualquer apoio que a gente possa estar se apoiando
para que o nosso ministério continue. Tire qualquer coisa, se você ainda continuar aqui dentro saltando, se você ainda tiver vontade de orar, mesmo sem saber como, se você ainda tiver vontade de estar com Ele, querido, você está à beira de uma explosão de avivamento. Você está à beira de uma explosão de avivamento. À beira. Aí nós vamos estar vivendo o que disse a palavra. Aleluia. Nós vamos estar vivendo o que disse a palavra. Resiste o fogo, filho. Resiste o fogo no interior do meu amado. Sabe o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9, versículo 8? Sabe o que diz a Bíblia? Em todo tempo sejam vestes as tuas brancas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que é que significa isso? Santo de tempo integral. Não é santo na metade do tempo. Não é santo de tempo em tempo. Não é santo sem tempo. É santo a todo tempo. Em todo tempo. Sejam vestes as tuas, sejam brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ei, eu sei o que é ficar sem óleo na cabeça. Ei, eu sei o que é andar com roupas sujas. Zorobabel, se você está aqui nessa manhã com as vestes sujas, Deus vai te lavar nessa manhã. Amém? Eu sei o que é isso, irmãos. Eu já vivi lá. Eu sei o que é estar com a cabeça cheia de demônios e com o coração com vontade, com saudade de Deus. Existe um fogo no interior do meu amado. Não espere um avivamento produzido. Há um rio que está dentro de você, doido para correr, um rio de fogo. Não espere alguém mais com a mão em você. Não espere mais uma promessa. Não espere, são dias de cumprimento, não são dias de promessa. Estamos cumprindo as Escrituras. Estamos cumprindo a palavra de Deus. Você está recebendo coisas que você orou a vida inteira por isso. Sabe por que você não está celebrando? Porque não veio do jeito que você queria, mas veio do jeito que Ele deseja. Nós não celebramos quando não vem do nosso jeito. Por isso que a gente tem dificuldade de celebrar a herança. Por isso que a gente tem que fazer uma campanha para ganhar alguma coisa, para dizer, eu orei e Deus deu. Ei, se Deus quiser dar, você nem precisa orar, cara. Por isso que eu não celebro herança, porque herança não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me dar alguma coisa. Não! Eu tenho que entender a minha movimentação nesses dias. Isso, chora mesmo. Bota para fora, igreja. Bota para fora o choro das nações. Bota para fora as lágrimas dessa nação. Ei, começa a estender a mão sobre a nossa nação. Pare de julgar a nossa nação. Pare de condenar a igreja. Comece a condenar as movimentações erradas. Mas a igreja, a noiva, é do noivo. E ele está passando na nossa nação. E nós vamos derrubar tudo para segui-lo. Eu estou disposto a soltar tudo por ele. Quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado.
quero ser batizado, quero ser batizado. Levante sua mão comigo. Teu fogo. Diga para alguém que está do seu lado: nós não vamos mais cortar caminho. Nós não vamos mais cortar caminho. Diga: nós somos uma geração que não gosta de ficar na fila. Diga: mas agora nós vamos entrar na fila. Nós somos uma geração que gosta de cortar caminho, mas não vamos mais cortar caminho. Nós vamos respeitar os processos de Deus. Aleluia. Levante sua mão comigo, eu estou profetizando. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é hora de dar poucas coisas. Não é hora de fazer decisões fáceis. É hora de ser radical. Diga: é hora de ser radical consigo e tolerante com os outros. Diga: é hora de ser radical consigo mesmo e tolerante com os outros. É hora de entrar. Diga assim: toda vez que você está na porta para entrar, para derrubar um principado, o diabo tenta te calar. Diga: mas hoje não. Hoje não. Você vai meter a porta, o pé na porta do inferno e vai entrar. Você vai entrar. Você vai entrar. Ei! Ei, 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 ei. Olha aqui. Ei, 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 escuta isso, cara, é muito louco. Jeú subiu no cavalo e foi para Jezreel para pegar Jezabel. Aí eles mandaram um enviado. Chegou lá, olhou para Jeú e disse: tu és de paz? Ele disse: o que é que você sabe de paz? Entra aí para trás de mim, você não sabe o que está dizendo. Você quer paz em tempo de guerra, rapaz? Aí mandou outro: és tu de paz? Ele disse: paz? Que paz? Sai para cá, é guerra, mano, é selva. Aí Jeú entrou, Jezabel está lá em cima. Porque Jezabel, quando não consegue comprar os profetas, ela tenta seduzir. E ela ficou lá em cima, toda produzida. Aí Jeú olhou para ela, tinha 2 eunucos. Jeú gritou assim: ó, tem alguém comigo aí em cima? Aí 2 eunucos disseram: tem, é nós, mano. Ele disse: então joga essa desgraçada aí de cima. Levante sua mão. Tem alguém comigo aí em cima? Então derruba esse espírito na sua cidade. Derruba esse demônio no seu estado. Destrói. Vai para cima. Tem alguém comigo aí? Não busque paz em tempo de guerra. Agora só homens de paz podem entrar em guerra. Quando Jeú vinha, aí eles olharam e disseram: quem é que está vindo lá? Aí disseram: não sei. Aí um olhou e disse: eu acho que é Jeú, cara, porque ele cavalga que nem louco. Só quem cavalga que nem louco, vem cá para frente, por favor. Existe um fogo no interior do meu amado. Existe um fogo no coração de Jesus. Existe um fogo. João viu no interior do meu amado. Quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Eu quero esse fogo. O fogo que purifica.
quero ser batizado. Eu quero esse fogo que purifica os corações, purifica a palavra da igreja, purifica a noiva. Eu quero ser batizado, eu quero ser batizado no teu fogo. Quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado. Sim! Quero ser batizado, quero ser batizado no teu fogo. Quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado. Quero ser batizado, quero ser batizado no teu fogo. Existe um fogo no interior do meu amado. Existe um fogo no coração de Jesus. Existe um fogo, sim, no interior do meu amado. Existe um fogo, o fogo no coração de Jesus. Mais fogo, mais fogo, mais glória, mais glória, mais fogo, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais fogo, mais glória, mais glória, mais fogo, mais da tua glória, mais fogo, mais fogo, mais glória, mais glória, mais fogo do interior de Jesus. Quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado. sim, Deus! Quero ser batizado, quero ser batizado no teu fogo. Sim, Deus! Quando Jesus chegou em Betânia, em João capítulo 11, versículo 20, 22, Jesus chegou em Betânia, Marta saiu ao encontro dele. E Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, vai ressuscitar no último dia. Ele disse: não, Marta, você não está entendendo, eu sou a ressurreição da vida. Quando Jesus chega, Marta joga ele no passado, diz: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Aí ele diz: ele vai ressuscitar. Ela joga ele no futuro, ela diz: eu sei, lá no último dia. Ele disse: não, você tem que entender o dia de hoje. Você tem que entender o que está acontecendo agora na sua igreja, no seu ministério, na sua família, na sua cidade. Para de jogar Jesus no passado e no futuro, viva Ele agora. Ele está aqui, Emmanuel, Deus conosco. Não o trate na terceira pessoa. Não viva só de promessas, você está vivendo de cumprimentos agora. Deus está cumprindo esses dias. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso é passado. Não, ele vai ressuscitar no último dia. Isso é futuro. Viva Cristo hoje, aqui e agora, na igreja, no seu dia a dia, no seu lar. O cheiroso está aqui. Ele está aqui agora. Desfrute do momento. Aleluia. Por isso que quando você ceia, você pega o copo, Paulo diz: todas as vezes que comerdes, lembrarás da morte do Senhor. Todas as vezes que comerdes presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Deus está dizendo: quando vocês têm aliança comigo, eu toco nos teus três ambientes, no passado, no presente e no futuro. Então para de esperar uma promessa que você já está vivendo ela. Você já está nos dias de cumprimento. Elas só não estão acontecendo na velocidade que você gostaria, porque Deus espera a gente crescer para nos dar. Ele não dá herança para crianças. Deus não dá herança para meninos. Nós temos que avançar. Você está preparando a obra até que Ele venha. Quando Ele passou, para tudo e vai atrás dEle.
Se você tiver que sair do púlpito e voltar para o altar, volte. Se você tiver que parar a agenda para voltar para a missão, volte. Se você tiver que parar de funcionar para ir para casa, conhecer a Deus mais de perto, volte. Irmãos, nós temos aqui na igreja pessoas que trabalham em tempo integral, pelo menos umas 65, 70 pessoas trabalham na igreja em tempo integral, entre funcionários e vocacionados. Quando uma pessoa diz assim para mim: pastor, hoje Deus falou comigo para ficar em casa para orar, eu digo: aleluia. Deus falou para mim ficar em casa hoje, pastor, que Deus quer falar comigo. Fica, meu irmão. Você vai orar e ainda ganha para isso. Porque ninguém pode parar o que Deus está fazendo, irmão. Nós precisamos voltar, queridos, mudar nosso vocabulário. Atos capítulo 13, da igreja de Antioquia, a Bíblia diz que mestres e profetas se juntaram para enviar os apóstolos. Paulo diz que em primeiro lugar os apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestre. Paulo não está falando isso de um pódio, primeiro, segundo e terceiro na corrida, não. Ele está falando de movimentação, que são os ministérios da palavra. Os 5 ministérios estão na igreja para a edificação do corpo, não é para exibir títulos. Pastor não é quem tem igreja, é quem cuida de gente. Os 5 ministérios foram dados para a igreja. Só que existe um espírito, irmão, que tem trabalhado nos 5 ministérios para tentar parar a voz. Na vida dos apóstolos é o glamour. Tinha apóstolos que para você falar com eles você tem que levar uma oferta, senão não atende. Isso virou um glamour na nossa nação, vai cair por terra, vai cair em nome de Jesus. Na vida dos profetas é o misticismo. Irmão, todo profeta ele é meio místico, mas não significa que todo místico é profético. Misticismo tem que ter clareza, não pode ser místico, tem que ser claro. Mesmo que não seja para os nossos dias, tem que ser claro. Daniel recebeu revelação que não era para os dias dele, era para os nossos, coisas que ainda vão se cumprir. Na vida dos mestres é o intelectualismo sem fé. O cara fica tão inteligente que fica burro na fé. Não funciona mais em fé. Você fala, tem um anjo na igreja. Anjo, não existe anjo. Ele vai procurar no original o que é que significa anjo. A intelectualização da igreja sem fé não serve para nada. Saber muito do que nada importa não adianta. O espírito que tem que atacar dos evangelistas é o individualismo. Eu faço do meu jeito e ponto final. Não senta na mesa para discutir. E o espírito que tem atacado a vida dos pastores é o sentimento de posse, a minha igreja. Nós precisamos nos livrar disso, correndo do glamour, do misticismo, da intelectualização sem fé, do individualismo e do sentimento de posse, para que os ministérios voltem a fluir para a edificação do corpo, para que todos sejamos um na fé, que não sejamos mais meninos levados por vento de doutrina, irmãos. Irmãos, como nós temos recebido do Senhor, amém? Essa semana eu vi os vídeos da nossa equipe lá na Romênia, na Bulgária, de casa em casa curando os enfermos. Irmão, nós temos recebido tanto do Senhor, tanto. Marcos capítulo 8, versículo 22, fala de Jesus em Betsaida. Trazem um cego para Jesus orar. Jesus tira o cego da aldeia. Vem cá. Traz um cego para ele. Jesus tira o cego da aldeia. Ele não cura aquele cara na aldeia. Por quê? Porque Jesus já tinha ido 5 vezes em Betsaida. Betsaida foi uma terra que recebeu muito de Cristo. Hoje você vai lá em Israel, Betsaida é um sítio arqueológico cheio de ruínas, porque assim se torna um lugar que recebe muito de Deus e não dá uma resposta. Assim se torna uma nação que recebe muito do Senhor e não dá uma resposta. Jesus tirou o cego de Betsaida, cuspiu no olho dele, disse: estás vendo alguma coisa? Ele disse: estou vendo
homens como árvores. Aí Jesus disse: não, você não pode ver pessoas como coisas, senão você vai tratá-la como coisas. E coisas você domina, pessoas você conduz. Pense nisso. Sua visão não pode estar ludibriada. Então Jesus ora por ele de novo e diz: agora tu vê? Ele disse: vejo perfeitamente. Jesus disse: volte para tua casa. E diz: opa, não entre mais na aldeia. Mas como se ele mora na aldeia? Jesus está dizendo o seguinte: volte para tua casa, mas não entre mais naquele sistema. Saia do sistema, senão você vai ficar cego de novo. Ei, pastores, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, não volte mais para a aldeia. Senta com a sua liderança e diga: nós não podemos mais viver assim. A pior coisa que tem é você estar num púlpito pregando uma coisa que nem você acredita mais nela, e você está lá só por um sistema. Por favor, nós precisamos nos mover. Betsaida recebeu 5 vezes, e existe uma sentença sobre Betsaida. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Porque se em Cafarnaum fosse feito os milagres, ou melhor, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, que ele recebesse tanto do Senhor. Se em ti, em Ciro, em Sidom fossem feitos os milagres que em ti foram feitos. Eu estou dando essa palavra para a nação. Eu dei essa palavra para os nossos obreiros ontem, na quinta-feira à noite nós tivemos uma reunião de oração com os obreiros. Eu disse para eles isso. Eu disse: se nós não orarmos aqui nessa casa, não voltarmos à cultura de oração, à cultura de jejum, daqui a 5 anos nós vamos deixar de ser uma igreja relevante para a nação e vamos voltar só a ser uma igreja para o bairro. Então orem, jejuem, não pelo seu ministério pessoal, não para Deus fazer algumas coisas, não para Deus te dar alguns presentes. Orem. Ora até quando? Até que ele venha. Ore até que o fogo desça. Vamos orar na nossa nação, irmãos. Vamos construir um lugar de honra para o Senhor. Nós nos reunimos para comer, nos reunimos para aprender, nos reunimos para estudar. Reunir para orar. Para um pouco tudo e vai orar. Você vai ver, vai muita coisa para o lugar. Porque na oração a nossa arrogância cai, a nossa soberba cai. Na oração os nossos olhos não são altivos. Amém? Amém? Na oração somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Eu quero deixar essa palavra, aprendendo a nos comportar nessas demandas do fim. Por favor, receba essa palavra. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga para a pessoa que está do seu lado: eu recebo essa palavra.